Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E quem vos fala mais uma vez é irmão Rui. Venho trazer uma palavra para os vossos corações, meus irmãos. Eu gostaria de aproveitar o ensejo e falar um pouco mais, sobre o culto de segunda. Hoje, terça-feira de carnaval. Gostaria de falar um pouco sobre o carnaval, meus irmãos. Pois é, carnaval, festa da carne. Infelizmente, ainda no nosso meio existem pessoas que enxergam apenas com os olhos da carne e não veem nada demais. Alguns líderes religiosos insistem em trazer o carnaval para dentro das igrejas, outros até em cultuá-los, participar, e alguns deles dizer que não vê nada demais, meus irmãos. Isso é um erro, um engano muito grande, porque estão vendo apenas com os olhos da carne. Até nós mesmos, que olhamos, vimos apenas alguns problemas nocivos da sociedade, porém, meus irmãos, vai muito mais além. Para quem tem entendimento espiritual, sabe muito bem que ali, além das atitudes de lascívia, de homossexualismo, de mentira, de engano, de violência de todo tipo, de estupro, de uma série de coisas que, inclusive, citados pela pastora Érica, isso denota, meus irmãos, a que caminho a humanidade está encaminhando. Fora bebedeira, uso de drogas, tráfico de drogas e tudo mais. Seria esse um ambiente correto para um cristão frequentar e permanecer? Meus irmãos, estamos vendo o lado material da coisa, mas tem o lado espiritual, no qual ali se engajam milhares de espíritos malignos, demônios ferrenhos, se alimentando de toda aquela atrocidade humana. Sim, meus irmãos, não estamos vendo a nossos olhos porque só vemos com os olhos da carne. Mas ali, para quem sente, percebe, sabe, quem tem um lado espiritual muito aflorado, sabe que ali é uma sujeira espiritual muito grande, meus irmãos. E eis o grande problema, do qual muitos cristãos acabam se envolvendo e não percebem. Na lamaceira que estão se enfiando, meus irmãos. Na sujeira tremenda. Meus amados irmãos, você vê como é terrível. E eu quero aproveitar essa oportunidade para estar falando justamente de algumas passagens da Bíblia para a nossa orientação quanto a isso. Muitos de nós acabam caindo na tentação de participar disso e acaba o quê? Caindo na bebedeira, caindo na lascívia, nas coisas que o cristão não deveria fazer jamais, meus irmãos, e sujar a sua alma. Meus irmãos, vigiem e orem, pois está em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, vivamos pelo espírito. E em Gálatas 5,16 diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque, meus irmãos, o que nasce da carne é carne, como está em João 3,6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito, meus irmãos. Quando nos convertemos, quando somos batizados, saímos da carne, nascemos pelo espírito e devemos viver pelo espírito, meus irmãos. O despojar do corpo da carne, que está em Colossenses 2,11, diz o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, meus irmãos. A carne, meus irmãos, não produz nada. Está em João 6,63. Diz o seguinte: o espírito da vida, a carne não produz nada que aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Então, meus irmãos, vivamos com essas orientações da Bíblia. Devemos entender que devemos viver pelo espírito e não pela carne. E muitos de nós ainda estamos enraizados ainda na carne. E nós só vemos as coisas com a carne. E muitas das coisas que nós vemos que sejam inocentes para os nossos olhos, que não seja nada demais, é aí que está a armadilha e o perigo, meus irmãos. É por isso que muitos acabam caindo na tentação do mundo, dos prazeres da carne do mundo. Se desvirtuam e, por fim, abandonam seus ministérios e seguem a vida. Não do jeito que eles querem, mas do jeito que o inimigo quer, do jeito que o diabo quer, meus irmãos. Ele quer nos desviar. Por isso, tantas provas nessa vida, porque é tanta coisa para nos atrair, para desviar o nosso ministério.
para que não consigamos atingir o objetivo que Deus quer para nossas vidas. Entreguemos as nossas vidas, meus irmãos, a Deus. Sigamos espiritualmente, né, essa vida carnal nossa. Que não deixemos que a carne fale mais alto. Amém, meus irmãos? Que todos tenham um dia abençoado. A paz do Senhor. Amém.